prêmio Golden Boy e o Copa é dado apenas pro melhor jogador jovem do planeta Terra. Ao longo da história, dezenas de jogadores ganharam. Uns viraram verdadeiras lendas do futebol, outros floparam absurdamente, alguns viraram gigantescos poços de polêmicas e teve até quem foi banido do futebol. Agora você vai descobrir o que aconteceu com os 22 vencedores do Golden Boy e do Copa desde que foram criados. Mais um vídeo aí pra vocês, rapaziada. Como eu sempre peço no começo dos vídeos, já vai chegando descendo o dedão. Bota o dedão no like aí, rapaziada. E se é a primeira vez que você tá me vendo na sua vida, meu irmão, que azar o seu. Poderia viver uma vida sem me ver, né? Você seria mais feliz, mas se inscreve agora no canal. O destino te abençoou em você aparecer, o meu canal apareceu pra você, então se inscreve agora no canal. E no final do vídeo, se você não gostar, você se desinscreve, beleza? Mas eu garanto que você não vai se arrepender. E é isso, vamos ver aí o que aconteceu com os vencedores do Golden Boy, mano. Teve cada caso aqui, irmão, cada jogador, irmão. Vamos pro vídeo. 2003. O primeiro Golden Boy foi ele, Rafael van der Vaart. Com apenas 17 anos, van der Vaart subiu pro profissional do Ajax e ao longo do tempo fez 177 partidas e marcou 52 gols nesse período. Aos 22 anos, ele se transferiu pro Hamburgo na Bundesliga, onde recuperou a sua boa forma. Esse período de sucesso lá na Alemanha fez com que o Real Madrid contratasse van der Vaart, mas essa transferência acabou sendo um erro crucial, pois marcou o ponto de virada negativo da sua carreira. Ele não conseguia ter muito tempo de jogo, já que competia na posição com Kaká, que era facilmente o melhor jogador do planeta na época. Depois de 2 temporadas, ele se transferiu pro Tottenham e teve até boas partidas, boas atuações, mano. Mas em seguida voltou pro Hamburgo, depois passou pelo Betis e por fim passou pelo futebol da Dinamarca. Em 2018 finalmente se aposentou, mas não é nenhum exagero dizer que o primeiro Golden Boy não correspondeu às expectativas de ser considerado o melhor jogador jovem do planeta. Mas em 2004, o Golden Boy caiu nos colos de uma lenda do futebol. O prêmio foi entregue pro jovem Wayne Rooney, que estreou pelo time principal do Everton, simplesmente metendo um gol contra o Arsenal com apenas 16 anos de idade. Em 2004, ele assinou com o Manchester United. A partir daí, o resto é história, né, rapaziada? Virou uma das lendas do clube. Rooney conquistou 5 Premier Leagues, uma Champions e outras 6 grandes taças importantes ao longo da sua carreira no clube. Se tornou o maior artilheiro da história do Manchester United com 253 gols. E não só no Manchester United, ele também se tornou o maior artilheiro da história da seleção inglesa com 53 gols. Recentemente foi superado aí pelo Harry Kane, né? Mas o Wayne Rooney, sem dúvidas, foi uma lenda. E o Golden Boy de 2004 caiu num bom colo. Mas se você tá achando que o Golden Boy de 2004 caiu num bom destino, o de 2005 vai simplesmente destruir o de 2004. Porque em 2005, o Golden Boy foi ele, Lionel Messi. Messi, sem sombra de dúvidas, virou exatamente o que o prêmio Golden Boy representa. Em 2004, fez a sua estreia pelo Barcelona e ao longo da sua carreira construiu algo que o futebol nunca imaginaria que viria. Lionel Messi fez 672 gols em 778 partidas pelo Barcelona. Conquistou 10 títulos de La Liga e 4 troféus da Champions League no clube. Depois, Messi foi pro PSG jogar ao lado de Neymar e Mbappé por algumas temporadas. E agora, depois de conquistar a Copa do Mundo de 2022, entrou pro panteão das maiores lendas da história do futebol. Meio que agora ele pode descansar em paz, a sua carreira está completa, não falta nada e agora tá descansando lá na MLS, né, rapaziada? Messi simplesmente falou descansar, né? Que o cara não é de ferro. Mas se alguém tem dúvida que o Golden Boy de 2005 teve um bom destino, acho que ninguém tem dúvida, né? Simplesmente absurdo. E aí, quando a gente tem um Messi sendo Golden Boy em 2005, a tendência pra 2006 é o nível cair, né? Qual o nível maior que o do Messi? Pelé não reencarnou. Então, a tendência é cair. Mas não significa que caiu nas mãos erradas. Em 2006, o Golden Boy foi ele, Cesc Fábregas. Fábregas tinha 19 anos e jogava pelo Arsenal, mas mesmo tão novo, já era um dos melhores da posição no planeta. Aos 21 anos, Fábregas ganhou a faixa de capitão no Arsenal, mas depois de muito tempo, quase uma década jogando no Arsenal, ele recebe a proposta para jogar no Barcelona, né, mano? No Barcelona, era uma das peças fundamentais do time, mas não chegou a ser um grande protagonista, até porque o meio-campo com Xavi, Iniesta e Busquets meio que deixava um pouco o talento do Fábregas de lado, né, mano? Depois de 3 temporadas no Barça, Fábregas voltou pro Chelsea e depois de 200
partidas pelo Chelsea, Fábregas foi pro Mônaco e depois pro Como, na Itália, até se aposentar em 2023. Em 2007, o vencedor foi Sérgio Agüero, uma das maiores promessas dos últimos anos do futebol argentino. Com apenas 16 anos, marcou um golaço em um dos clássicos mais respeitados do país. Isso despertou o interesse de gigantes europeus, até que foi comprado por 17 milhões de libras pelo Atlético de Madrid. Marcou mais de 100 gols na Espanha e foi comprado pelo Manchester City, onde se tornou um dos maiores ídolos da história do clube. Se não for o maior ídolo, né? Eu acho que o Agüero é o maior ídolo da história do Manchester City, rapaziada. Comenta aí se vocês sabem ou não. Eu acho que o Agüero é o maior, mano. Se tornou uma lenda do clube ao garantir o primeiro título da história da Premier League pro Manchester City com o gol aos 93 minutos. Agüero marcou 260 gols em 390 jogos pelo Manchester City, se tornando o maior artilheiro da história do clube. Depois do City foi pro Barcelona, mas sua passagem lá foi bem curta, acabou sendo diagnosticado com uma arritmia cardíaca, com problema no coração. Isso afetou bastante o desempenho do Agüero, né, mano? Tirou ele dos gramados e em 2021 ele acabou se aposentando. E se em 2007 o Golden Boy virou mais uma lenda do futebol, em 2008 o Golden Boy acabou não se tornando tudo aquilo que imaginava. 2008, Anderson. O jovem brasileiro Anderson venceu o prêmio de Golden Boy, mas sem dúvida nenhuma foi um dos maiores flops da história do Golden Boy, mano. Anderson assinou com o Manchester United em 2007, a pedido do Sir Alex Ferguson, mano. E ele passou 8 anos no Manchester United, intercalando numa montanha-russa entre bons momentos e momentos não tão bons assim. Sofreu bastante com lesões e nunca virou realmente o jogador que poderia ter sido pelo seu talento. Em 2015, quando o Van Gaal assumiu, ele decidiu não renovar com o Anderson, que acabou voltando pro Brasil, né, mano? Depois de jogar no Inter aí. Mas quem viu o começo da carreira do Anderson, mano, sabe que ele era um cara bem promissor, cara. Infelizmente, as lesões atrapalharam muito ele. E se em 2008 nós tivemos um flop brasileiro, em 2009 nós tivemos o maior flop brasileiro, talvez, dos últimos anos, mano. E eu estou falando dele. Alexandre Pato venceu o Golden Boy em 2009. Pato recebeu o prêmio enquanto jogava pelo Milan. Tinha acabado de assinar com o clube italiano vindo do Internacional e despertando interesses mundiais aí, porque o Pato jogou muita bola no Inter, mano. Todos esperavam que seria mais um grande jogador do nível de Ronaldo, Ronaldinho, que tava surgindo aí no futebol brasileiro. E o começo da carreira do Pato no Milan correspondeu com o prêmio de Golden Boy, mano. Pato jogou muita bola nas suas primeiras partidas e quando tava virando ali um dos melhores jogadores da Europa, as lesões começaram a se acumular. Só de 2011 a 2013 o Pato perdeu 59 jogos, o cara ficou fora de 59 jogos, mano. Então, por causa da sequência de lesões aí, o Pato perdeu espaço no Milan e voltou pro Brasil pra jogar no Corinthians, né? No Corinthians teve aquele pênalti polêmico lá da cavada no Dida e tal. Jogou muito bem aqui no Corinthians, no futebol brasileiro, pro nível do futebol brasileiro, né? O Pato mostrou que era um cara realmente extra classe. Felizmente aí sofreu com as lesões, passou pro São Paulo e até voltou a jogar na Europa, mano. Jogou pelo Chelsea aí, cara. Muita gente não lembra que o Pato jogou no Chelsea, mas infelizmente nunca mais conseguiu recuperar o prime ali, né? Aquela força física e tal, que era característica do Pato. Felizmente por causa das lesões, né, mano? Até que o Pato se aposentou. 2010. O prêmio Golden Boy foi para Mário Balotelli. Balotelli era uma grande promessa do futebol, mas ao mesmo tempo que era uma grande promessa, era bastante preguiçoso. Logo nas primeiras temporadas como profissional já teve problemas de disciplina. Mesmo assim, na Inter de Milão conquistou a tríplice coroa de 2010, depois foi pro Manchester City, onde teve muitos problemas disciplinares, e após passar pelo Manchester City, ainda teve passagens pela Itália, pela França e até uma nova tentativa aí de jogar pelo Liverpool, mas infelizmente Balotelli não atingiu seu prime novamente. 2011, Mario Götze surgiu como uma grande promessa no Borussia e apesar de marcar um dos gols mais importantes da história da seleção alemã, não correspondeu totalmente ao talento que demonstrava ter. Em 2013 chegou à final da Champions League com o Borussia Dortmund, né, que tinha acabado de ganhar 2 Bundesligas, mano. Então o Borussia tava muito embalado, aquele time do Borussia com Götze, com Reus, com Lewandowski, que foi simplesmente bizarro, mano. Acabou sendo vice da Champions e foi contratado pelo Bayern de Munique, mas começou a sofrer com uma lesão na coxa, uma lesão degenerativa, foi cada vez só complicando ainda mais e atualmente joga no Frankfurt, mas com certeza não virou nada comparado ao que se esperava de Mario Götze.
2012, Isco. Em 2012, o prêmio foi pra ele, Isco, que é um dos maiores vencedores do título de Liga dos Campeões. Isco ganhou o prêmio de Golden Boy enquanto ainda jogava pelo Málaga, mano. Time que terminou em 6º lugar no Campeonato Espanhol e chegou às quartas de final da Champions League, mano. Fazendo uma campanha histórica, aquele Málaga surpreendeu muito. Em 2013, o Real Madrid pagou 26 milhões de euros por Isco. Mas apesar de ser um cara muito talentoso e jogar muita bola, ele teve que passar os anos da sua carreira aí disputando posição com Modric, antes mesmo disputou com James Rodrigues, então sempre era meio que um reserva de luxo. Mesmo assim, passou 9 anos no Real Madrid e conquistou 5 Champions League. Depois foi pro Sevilha e atualmente está no Betis, jogando ao lado do Anthony Prime, né? Então é um privilégio pro Isco aí poder estar jogando com o maior GOAT de todos os tempos. E lá tá jogando muita bola, né, mano? Cara, eu acho que o Isco, mano, se ele tivesse jogado em qualquer outro clube, que não fosse o Real Madrid, ele com certeza seria titular absoluto e comendo a bola, né, mano? Aí entra aquela questão, tipo, vale tanto a pena você ser reserva do Real Madrid? É o mesmo caso do Rodrigo, né, mano? O Raio tem um potencial absurdo, mas o cara, tipo, não quer sair do Real Madrid de jeito nenhum. Fica aí essa indagação. 2013, Paul Pogba. Pogba ganhou o prêmio quando ainda jogava pelo Juventus, onde chegou em 2012 e nas 4, 5 primeiras temporadas se tornou um dos melhores jogadores do planeta, cara. E era muito midiático o Pogba, né, mano? Pogba conquistou 4 títulos seguidos da Série A da Itália e em 2016 fez a maior transferência da história pra época, sendo contratado pelo Manchester United, mano. Mas começou a ter problemas com o técnico José Mourinho, aí começou também a sofrer com lesões, logo em seguida, uma em seguida da outra. Foi campeão da Copa do Mundo com a França em 2018, né, mano? Metendo um gol na final, mano. Mas após a passagem apagada no Cemitério United, voltou pra Juventus e aí foi acusado lá no teste de doping, né, cara? O que baniu ele do futebol por um tempo, mano. Ganhou uma suspensão aí de 4 anos do futebol, mas ele que já vinha sofrendo com muitas lesões, atualmente conseguiu uma medida suspensiva, até chegou a virar rumor aí pra jogar no Flamengo, né? Acho que na temporada passada, mas assinou com o Mônaco, onde tá lá até hoje. 2014, Sterling. Sterling surgiu no Liverpool como uma grande promessa. Pouco tempo depois, assinou com o Manchester City por 50 milhões de euros, mano. Por lá, jogou 339 partidas e marcou 131 gols. E foi eleito o melhor jogador do ano da Premier League de 2019. Também foi peça carimbada aí na seleção inglesa, né, cara? Mas em 2022 começou a perder espaço no City aí do Guardiola. Chegaram muitas outras peças novas. E aí se transferiu pro Chelsea, onde começou ali como titular, fazendo bons jogos, mas foi perdendo espaço também chegou no período de crise do clube e atualmente tá lá no Chelsea pegando o banco, né, cara? 2015, Martial. Martial surgiu no Mônaco sendo chamado como novo Henry, mano. O jogador tinha muita velocidade, tinha até uma certa explosão ali, parecia ser habilidoso. O United contratou ele por 50 milhões de euros e ele estreou marcando contra o Liverpool, mano. Terminou a temporada com 18 gols e a Copa da Inglaterra, mas não conseguiu manter a consistência, foi cada vez caindo cada vez mais o seu nível, né, mano? Foi emprestado pro Sevilha em 2022, ficou comendo o banco no United em uma eternidade, chegou até a ficar sem clube depois que o contrato encerrou, né? Mas foi contratado pelo Atenas e atualmente tá jogando aí, ó, no Monterrey. 2016, Renato Sanches. Em 2016, o prêmio foi para Renato Sanches, destaque do Benfica e campeão da Eurocopa com Portugal. O seu talento e suas participações decisivas levaram ele ao Bayern de Munique, que pagou 30 milhões de euros por ele. Mas lá no Bayern de Munique ele só jogou 4 partidas, cara, não conseguiu se firmar e foi emprestado pro Swansea. Porém, até no Swansea, o Renato Sanches não deslanchou, cara. Em 2019, ele foi pro Lille, onde voltou a recuperar o seu futebol e conquistou a Ligue 1, quebrando a hegemonia do PSG. Isso chamou a atenção do próprio PSG, que comprou o Renato Sanches do Lille, porém as lesões atrapalharam ele bastante, cara, e ele começou a ser muito emprestado pelo PSG, irmão. Foi emprestado pra Roma, da Roma ele voltou pro PSG, aí o PSG emprestou ele pro Benfica, aí ficou no Benfica uma temporada, depois voltou pro PSG, ainda tem contrato com o clube, mas aparentemente não vai ter muito espaço, né, mano? O Renato Sanches jogar lá no PSG vai ter que destruir nos treinos, fazer alguma coisa aí. Então foi um Golden Boy aí que acabou flopando, né, rapaziada? Não virou tudo aquilo que se esperava. Mas após alguns flops seguidos aí do Golden Boy, em 2017, quem ganha é um dos melhores jogadores dessa geração.
E eu estou falando dele, Kylian Mbappé. Mbappé brilhou no Mônaco, chamando a atenção do mundo todo por levar o time à semifinal da Champions League, mano. E no ano seguinte já foi contratado pelo PSG para formar o trio com Cavani e Neymar no ataque. Chegou como uma promessa, mas aos poucos, ao decorrer do tempo, foi virando o principal jogador do time, mano. Conquistou praticamente todos os títulos nacionais, além da Copa do Mundo de 2018, onde marcou na final. Em 2022, ele quase foi campeão de novo. Eu sequei pra caramba o Tartaruga, porque eu imagino o Tartaruga com 2 Copas, mano. Pra ele ganhar a terceira agora em 2026, era fácil. Tipo assim, a França ainda é uma das favoritas. E ele ia empatar simplesmente com o Pelé, tá ligado? Então eu sequei. Eu não queria que ninguém ganhasse, nem a Argentina, nem a França. Foi difícil 2022, mano. E atualmente, o Mbappé chegou ao Real Madrid e tá aí jogando muita bola, né, mano? Foi o artilheiro do time na temporada passada. Nessa temporada já é o artilheiro e já tá entre os melhores jogadores do planeta aí, destruindo, metendo gol, 2 gols todo jogo. Então, simplesmente Mbappé em 2017. Em 2018, rapaziada, a partir agora de 2018, a gente poderia continuar com os Golden Boys, mas a gente vai continuar com os vencedores do prêmio Copa. Por quê? O prêmio Copa começou a valer a partir de 2018, né? O Golden Boy antes só valia para jogadores que atuavam na Europa, e o Copa é a mesma coisa do Golden Boy, os melhores jogadores jovens do mundo, abaixo de 21 anos, só que é do planeta todo. Então, a partir de agora aqui, a gente vai validar aqui o Copa, né? Só que vai dar no mesmo praticamente, porque pra ganhar o melhor jogador do mundo, você tem que estar jogando na Europa, pô, pra considerar, então dá no mesmo, só que a gente vai usar o Copa a partir de agora, beleza? Em 2018, o primeiro vencedor da história do prêmio Copa foi ele de novo, Kylian Mbappé. Mbappé, agora no PSG, fez uma primeira temporada absurda e era meio difícil esperar, né, rapaziada? Que outro jogo é igual o Lamine Yamal hoje em dia. Tipo assim, quem vai tirar do Lamine Yamal o ano que vem? Ninguém, irmão. Então, é difícil. E o Yamal, que tem apenas 18 segundos, né, vai ganhar ainda mais uns 4, eu acho, né, mano? Então, 19, 20, 21, mais 3, né? O cara tá bom de conta. O Mbappé ganhou o primeiro prêmio Copa aí, rapaziada. No ano seguinte, o vencedor foi ele, De Ligt. De Ligt destruiu jogando no Ajax. Na campanha do time, De Ligt, com apenas 20 anos, foi capitão do Ajax na campanha que levou o time holandês à semifinal da edição da Liga dos Campeões. Fez 7 gols em 55 jogos, mano, que é um número bom para a posição dele, né? Excelente. Conquistou o campeonato holandês e a Copa da Holanda e também foi vice-campeão da Liga das Nações com a Holanda. Então o cara jogou muito por time, jogou muito por seleção com apenas 20 anos, né, mano? E aí depois foi contratado pela Juventus, ele recebe o prêmio. Ele já era jogador da Juventus, mas o De Ligt aí jogou muita bola, então atualmente ainda tá jogando aí, né? Podemos dizer que não flopou, né, mano? Em 2020 nós não tivemos o prêmio Copa aí, né, rapaziada? Até não teve nada por causa da pandemia, mas em 2021 o vencedor foi ele. Pedri superou na reta final Jude Bellingham do Borussia Dortmund, Musiala, Nuno Mendes e o Greenwood do Manchester United. Apesar da temporada do Barça não ter sido das melhores, o Pedri se destacou a ponto de ganhar o prêmio Golden Boy também, né? Ele ganhou o Golden Boy e ganhou o Copa, né, rapaziada? Lembrando que sempre tem uns 2 prêmios, tá, rapaziada? Na mesma temporada ali, então a gente só tá usando o Copa a partir de agora porque eu falei lá no começo que ia ser o Copa, né, mano? Mas ao longo de 52 jogos pelo Barça, Pedro fez 4 gols e deu 6 assistências. Também jogou muito com a seleção da Espanha e nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020. Então o Pedro aí, rapaziada, vence na mesma temporada o Golden Boy e vence o Copa, e merecido, né, mano? O Pedro até hoje tá jogando muita bola, então sem dúvidas foi pra boas mãos o prêmio Copa. Em 2022, outro jogador do Barcelona, Gavi. Gavi superou Eduardo Camavinga e Jamal Musiala, que eram os favoritos, né, mano? Camavinga, rapaziada, que foi campeão aí com o Real Madrid, né, da Champions League, fez ótimas partidas, só que acho que meio pela posição ali é meio difícil pro Camavinga ganhar, né, e o Gavi jogou bastante. Então com 18 anos o Gavi foi eleito aí o vencedor do prêmio Copa. O Gavi disputou 47 partidas nessa temporada, sendo peça fundamental no Barcelona, né, mano, e com apenas 18 anos jogou muita bola, deu 5 assistências, disputou também ainda 6 partidas pela seleção da Espanha. Então o vencedor do prêmio Copa em 2022 foi ele, Gavi. Também não flopou, né, mano? Não flopou não. Dos moleques que ganharam o Copa, acho que não vai ter nenhum flop, mano. Ainda não deu tempo, né? Não deu tempo de dizer que vai flopar alguém. 2023.
2023. Se nos últimos anos só caiu no colo do Barcelona, agora nós temos um representante do Real Madrid, Jude Bellingham. Bellingham superou Gavi e Pedro do Barcelona em mais uma vez o Musiala. Mano, Musiala sempre indicado aí, mas o malandro não ganha, né, mano? Tipo assim, ele tá sempre ali em segundo, terceiro, quarto, tá disputando, mas é difícil o Musiala ganhar, né, mano? Tinha que ganhar uma Champions, aí começou a ter umas lesões aí também. Se o Musiala fosse do Real Madrid ou do Barcelona, acho que era mais fácil dele ganhar, mano, que são times mais midiáticos, né, velho? A gente sabe que isso influencia, mano. Destaque absoluto do Real Madrid na temporada, com 13 gols e 3 assistências em 13 jogos. Jude Bellingham foi eleito pelo desempenho com a camisa do Borussia Dortmund também e da seleção Inglaterra em 22-23, mano. Nesse período entre Borussia, seleção e Real Madrid, Bellingham fez 42 partidas, marcando 42 gols e contribuindo com 6 assistências, mano. Até que foi comprado pelo Real Madrid por 551 milhões de reais, né, velho? Mas Jude Bellingham, né, mano, recebendo esse prêmio aí, merecido, porque jogou muita bola. E em 2024, a discussão começa a ficar pesada. 2024 foi a temporada que Lamine Yamal realmente começou a mostrar toda uma fagulha, não podemos dizer uma fagulha, né? Mas grande parte do seu potencial pro mundo, mano. Começou a ser um dos titulares do Barcelona, destruindo e decidindo jogos, mas o mundo todo começou a temer Yamal mesmo quando ele foi destaque na conquista da Euro de 2024. Jogou igual gente grande aí, destruiu, foi um dos principais jogadores da seleção espanhola, ao lado do Nico Williams no ataque, né, mano? Formando um ataque absurdo. E aí não dava pra ninguém, né, rapaziada? Lamine Yamal superou Savinho, superou o Pau Cubarsí, o Arda Güler. Mas em 2024, já pelo que fez, mano, era impossível o prêmio Copa não ficar com Lamine Yamal, né, mano? E chegamos em 2025. Em 2025, o mundo todo já conhecia o talento de Lamine Yamal. E jogando pelo Barcelona, destruiu na Champions League, destruiu na La Liga. Que esse maluco fez com o Di Marco, que ele fez com a Inter de Milão. O Barcelona é um dos favoritos ao título aí, né, cara? Acabou sendo eliminado, mas acabou sendo campeão da La Liga também, jogando muita bola. Então Lamine Yamal aqui já ficou sem graça, né? Todo mundo já sabia que ele ia ganhar em 2025. Lamine Yamal era cogitado para ser um dos favoritos a ser o melhor jogador do planeta. Obviamente ele ia ser o mais jovem do mundo, né? O melhor jogador mais jovem do mundo, a não ser que tivesse um cara com 17 anos ganhando a bola de ouro, tá ligado? Se o Dembélé tivesse 17 anos, só assim pro Yamal perder, né, rapaziada? Mas enfim, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Rapaziada, esses vídeos assim, mano, de histórias, contando as histórias dos prêmios, dá bastante trabalho pra fazer. Então eu peço pra você, se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo como uma forma de agradecer. E aqui, ó, que agora vai estar aparecendo vários vídeos aqui do canal, vários vídeos que a galera tá curtindo bastante. Se todos os jogadores jogassem na seleção africana, tem aqui, ó, jogadores piores que o Neymar que já foram melhores do mundo. Clica em um desses vídeos aí e continua assistindo aqui os vídeos do Victorando, que assim você estimula cada vez mais o canal, beleza? Até a próxima, eu te espero no próximo vídeo. Valeu, fui, tchau.